escrevendo no quadro, olha só. Não tem problema nenhum, né? Tá, muito bem. Esse aqui é o material que a gente estava trabalhando, não é isso? Tá certo? Esse material que está lá no portal, tá? Bom, muito bem. Então, esses são os operadores aritméticos, né? Essa é a prioridade entre os operadores. Primeiro vem exponenciação, né? Depois vem a multiplicação e divisão, e por último, a soma e subtração, tá? Olha, aqui tinha um exercício, hein? Um exemplo, hein? Operadores relacionais, tá? Então, os operadores relacionais, vamos trabalhar um pouco aqui também. Nós vamos usar bastante esses operadores relacionais, tá? Como é que nós vamos usar? Praticamente, qualquer lugar que nós vamos trabalhar, nós vamos mexer com seleção. Nós vamos ter que trabalhar com determinadas faixas, vamos dizer assim, certo? Então, o que que nós vamos ter aí? Nós temos lá, então, maior, menor, igual, diferente. Tem linguagens que usa uma exclamação com igualdade, certo? Mas nós que vamos trabalhar assim. Maior igual, assim, nós não temos. Vamos ter que fazer assim. Menor igual também, certo? Ele não tem formato para a gente trabalhar, não tem a barrinha junto ali, né? Isso é, na verdade, uma simplificação da matemática, certo? Então, esses são os operadores relacionais. Eles são os operadores com menor prioridade entre todos os operadores, certo? É os mais simples operadores que a gente tem. E o exemplo, como tem aqui, a gente não faz quando eu tenho lá, por exemplo, 0 menor que x e x menor que 10, por exemplo. Isso é matemático. Isso aqui não existe computacionalmente falando, tá? Assim, não existe. Eu vou ter que dizer que 0 é menor que x, e vamos ter que usar aqueles operadores, que é o próximo que vem na sequência, que são lógicos, certo? Que é, neste caso, AND x menor que 10, certo? O AND aqui indica que, na verdade, a gente fala que 0 é menor que x e x é menor que 10. Esse e é a mesma ideia do AND que a gente usa nos operadores do tipo lógico, certo? Então, eu tenho operadores relacionais, eles geralmente vão estar sendo trabalhados com operadores do tipo lógico, certo? Então, aqui diz que vai valer dessa forma, né? Que mais? Bom, os exemplos são os mais comuns que a gente tem, ok? Acho que é bem tranquilo esses aqui, já viram alguma vez a matemática, isso não é nada de novo, né? Não tem muito segredo. O único detalhe que tem é quando a gente vai trabalhar junto com os operadores lógicos, que vêm na sequência, tá? Operadores lógicos. Aí, entre os operadores lógicos, nós vamos trabalhar, então, tem o AND, né, que é esse formato lá que a gente tinha A AND B, né, onde eu tenho lá aquela tabela verdade que a gente fez outro dia, né? Eu tenho o valor de A, tenho o valor de B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí A AND B, eu vou ter, aqui dá o que mesmo? Verdadeiro, aqui, aqui e aqui. Ok. Se fosse A OR B, fica do lado de cá, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Certo? E o terceiro operador que a gente tem do tipo lógico é o NOT, né? Então eu tenho, vou colocar mais para cá.
tenho, vamos dizer lá, vou criar um outro, C. Se eu tiver not C, então isso aqui é verdadeiro e falso, aqui vai ser falso, verdadeiro. Muito simples, não é isso? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Alguma coisa? Acho que não, né? Bom, a prioridade entre esses operadores relacionais é que o que tem maior prioridade é o not, certo? Então, aliás, lógico, né? Aqui relacionais, todos têm a mesma prioridade, certo? O mesmo nível. E é o último grau de prioridade, tá? Já entre os operadores do tipo lógico, nós vamos ter o lado de cá alcança ainda, hein? Eu esqueci de contar o pessoal que estava na aula remota, né? Não ia poder contar aqui, mas a gente ia poder projetar, né? Aqui vocês enxergam? Um pouco. Bruno? Oi? Um pouco, é meio difícil. Tá. Primeiro grau de prioridade, então, é not. Segundo grau, bom, tá escrito aqui, ó. O end é o segundo e o or é o terceiro, certo? Então, primeiro é o not, segundo é o e, o end, e o terceiro é o or, certo? Tá. Agora, qual que é a prioridade entre todos os operadores? Eu posso ter operadores diferentes, certo? O que acontece é o seguinte, ó. Primeiro, entre todos, é o not, certo? Segundo, exponenciação. Terceiro, multiplicação, divisão e o end, certo? O end tem o mesmo grau que a multiplicação e a divisão. Depois vem a adição, subtração e o or. E por último, os operadores relacionais.
Alô? Não Alô? estava conectado. Oi, tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá bom? Sim, sim. Oi? O mesmo falso que é na vida real. Sim, vai dar um resultado falso. Entendeu? Tudo bem? Vamos lá, então? Podemos seguir? Muito bem. Quem é R1 aqui? A maior que B. Por que é A maior que B, R1, e não é A mais B? Porque eu tenho parênteses aqui, que é o mesmo nível de parênteses que tem aqui, que é o mesmo nível de parênteses que tem aqui. Como está no mesmo nível de parênteses, a gente executa da esquerda para a direita. O primeiro parênteses está no nível mais interno, é esse aqui. Por isso que eu vou executar isso aqui primeiro. Tá certo? Então, R1 é esse aqui. E R2? A mais B. Vou executar aqui o resultado do segundo. Então, o segundo resultado que vai estar aqui no segundo parênteses. O primeiro já está fechado, certo? Vem R2. Quem é R3? Na verdade, a gente diz que é R2 com menor que C. Vai dar o R3. Porque é o resultado que está daqui, ele vai pegar esse resultado aqui e vai comparar com esse aqui, certo? Então, R2 com C, certo? Quem é R4? C menor que D. Então, R4. E agora, quem é R5? R3 com R4. Eu tenho um AND aqui, ó. Observe. Eu tenho um AND comparado com um OR aqui. Estão no mesmo nível agora, certo? Não é isso? Presta atenção primeiro, Victor. Depois você copia. Tá claro aqui, ó? Tá no mesmo nível. Agora, tá resolvido esse parênteses, tá resolvido esse parênteses, tá resolvido esse parênteses. Certo? Agora eu tenho esse operador e esse operador. Quem tem prioridade entre o OR e o AND? O AND. Então, eu vou fazer o R5 entre R3 e R4. Certo? E agora, quem é R6? R1 com R5 dá R6. E quem é R7? O NOT com R6. É isso? Entendido agora? Tá claro? Dúvida? Tá beleza. Tudo bem? Então, pessoal aí, Bruno, Paulo. Tudo certo. Beleza. Tá. Então, vamos seguir. Bom, a gente viu identificar. Primeiro vimos a ideia, voltando lá na primeira aula, a gente viu sobre o que é algoritmo lá, né? Resolver um problema, uma sequência de passos para a gente resolver um problema. Foi isso? Daí a gente viu, depois disso, a gente viu identificadores, né? Que eram do tipo numérico, tinha lá inteiro de reais, tá certo? Daí nós temos a situação de que se a gente não colocar o formato certo lá, nem sempre dá certo, não é isso? Vamos dizer assim, eu tenho variável do tipo real. A gente viu que tipo real a gente tem máscara lá. Eu posso colocar número de casas decimais que eu quero, né? E qual o tamanho que eu vou poder apresentar ele, né? Mas quando a gente vai executar esse cara, se eu não colocar o tipo certo, por exemplo, vamos dizer lá, se eu for tentar calcular uma operação, eu vou ter que trabalhar com valores fracionários e definir como inteiro, o que acontece? Ele vai dizer que não pode executar, vai reclamar no caso, certo? Eu não consigo atribuir um valor do tipo inteiro, um valor real,
para um tipo inteiro, certo? Por quê? Porque são incompatíveis, né? Vamos dizer lá, se eu tivesse algum produto que tivesse quantidade em quilos, por exemplo, e fosse armazenar, ele não vai conseguir colocar os decimais, certo? Vai dar errado. Quando eu estou compilando, criando o programa, em princípio ele não pode não dar nem errado nesse caso, porque o valor que eu posso dar à entrada pode não ter, certo? Mas se eu colocar um cálculo, como no caso do pi ou do e neperiano lá, por exemplo, atribuir o valor uma constante e tentar fazer o cálculo com valor fracionário, ele vai dar errado, certo? Não vai reclamar que não pode, né? A gente viu, além dos tipos numérico, inteiro e real, a gente viu o caractere e o lógico. Não é isso? O char, que é do tipo caractere, né? Caractere a gente entende que é um dígito, uma letra ou um número, um caractere, certo? Não posso ter dois caracteres juntos. Quando eu tiver mais do que um caractere, é uma cadeia de caracteres, que nós vamos ver depois, segundo período, certo? Aí o que acontece? Tipo lógico. O tipo lógico pode ser o resultado desses caras aqui, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Vamos dizer assim. Entenderam aqui que eu tenho uma situação como essas aqui, né? Então, vamos dizer assim. Deixa eu ver. A gente tem a declaração de objetos lá na palavra var, lá, certo? Tá? Então, vamos supor lá que eu tenho lá ó, x, y do tipo boolean, certo? Posso ter alguma coisa assim, certo? Aí eu venho lá, tem a palavra begin lá, que toda vez que começa um programa vai ter a palavra begin, certo? Então, eu poderia colocar, por exemplo, x aqui, recebendo, ó, eu tenho A maior que B aqui, por exemplo, certo? Poderia, ó, vamos fazer assim, ó. Eu vou ler, vou ter A, B, C e D, certo? Vamos dizer que são do tipo int, aqui, tudo bem? Aí eu vou ler aqui A, B, C e D. Tranquilo? Vocês estão conseguindo enxergar aí em casa? O que acontece? Eu posso dizer, que ó, vou trazer para cá, tá? Então, eu defini x e y como sendo tipo booleano, tá? Então, vamos dizer aqui, ó, eu tenho A maior que B, por exemplo. Eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, x recebe A maior que B. Vou colocar, como eu fiz ali na declaração de variáveis, embora não vá fazer diferença. Ok? E posso fazer isso aqui. O resultado de A maior que B vai dar um resultado de que tipo? Booleano. Ele é ou verdadeiro ou falso. Eu vou ler dois valores, o de A e de B, certo? Ele pode ser igual, pode ser maior, né? Pode ser menor. Posso ler dois valores. Vamos dizer lá, chute dois valores aí. Diga um número. 3 e 4. Então, vai vir aqui. 3 é maior que 4? Então, o x aqui vai receber o quê? Falso. Certo? Então, é uma variável do tipo booleano, né? Eu tenho o y que eu criei. O y recebe c menor que d. Diga dois números para c e d. 3, 7. 3 e 7. 3 é menor que 7. Então, y vai receber o valor verdadeiro. Certo? É isso que vai acontecer. Tá vendo? Eu tenho, então, variáveis identificadores, que são do tipo lógico, que é chamado de booleano dentro do Pascal. Eu tenho operadores do tipo lógico. AND, OR e NOT. Certo? E o resultado dos operadores relacionais, que são maior, menor, igual, diferente, sempre vai dar um resultado do tipo lógico. Certo? Clareou agora? Tudo bem? Tá.
Beleza. Então, a gente viu os identificadores lá, que foi, então, numérico, inteiro, real, caractere, que a gente viu, e tipo lógico, booleano, certo? Aí, na aula passada, a gente começou a ver operadores e expressões, que são, primeiro, os aritméticos, né, os operadores aritméticos, que é adição, subtração, não é isso? Divisão, os operadores básicos, né, da matemática, da aritmética. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Ok? E a exponenciação, que no caso a gente usa o SQR, para elevar ao quadrado, SQRT, para tirar a raiz quadrada, e o x elevado a y, que era o que mesmo? Quem lembra? Não. X elevado a y, como é que a gente fazia? Sim, mas como é que é o comando lá? Sem olhar, sem olhar. Hã? ESP. Ah, posso apagar aqui, né? Que você quer. Como é que é mesmo? Ah, x elevado a y é igual a quem? ESP, y, vezes ln x. Beleza, é isso aí mesmo. Isso é x elevado a y, certo? A gente começou a ver ontem. A gente viu que tem, entre os operadores, eu tenho prioridades. E foi o que a gente começou a fazer, que são esses exercícios. A prioridade entre os operadores aritméticos é que a exponenciação vai ser primeiro, depois a multiplicação e divisão, e por último a soma e subtração, certo? Soma e subtração tem o mesmo nível. Né? O que vier na frente, quando eu tenho do mesmo nível, eu vou fazer sempre da esquerda para a direita. Vou executar na sequência que eu vou estar fazendo, certo? Fora todos esses, a gente tem os parentes. Na matemática, a gente usa colchetes e chaves. São 3 níveis, né? Parentes no mais interno, colchetes, depois chaves. Aqui nós não temos colchetes e chaves. Nós temos parentes dentro de parentes. Oi? Posso ter mais do que 3 níveis. Então, daí o que se usa? Eu vou usar vários parênteses, eu vou fazer sempre o parênteses mais interno primeiro, e aí eu vou saindo para chegar no parênteses mais externo. Né? É a mesma ideia da matemática, só que um outro formato só, certo? Mas é o mesmo princípio, tá? E mesmo porque aqui a gente pode ter mais do que 3 níveis de parênteses, a gente pode ter muito mais. Então, por isso que a gente faz dessa forma, tá? Além desses, a gente viu que tem os operadores, então, primeiro são os aritméticos, aí vem os relacionais, que é o menor, maior, diferente, igual, maior, igual, menor, igual. Todos eles têm o mesmo nível de prioridade, são o último. Só que, como sempre eles são trabalhados com parênteses, eles acabam matando a sequência, certo? E os operadores lógicos, que são o OR, o AND e o NOT, certo? Tá? Sendo que a prioridade é do NOT, aí vem para o AND, depois o OR. E a prioridade entre todos os operadores que a gente viu lá, o mais tem maior prioridade é o NOT, depois vem a exponenciação, aí vem multiplicação, divisão e o AND, depois vem a adição, subtração e o OR, e por último, os relacionais. É isso? O que a gente viu até agora é isso aí, não é? Já deu para brincar um pouquinho, não é? Certo? Então, o que acontece? Usando todas essas questões, agora a gente passa a fazer o quê? A gente passa a poder criar um programa como um todo, certo? O que é que nós vamos criar como um programa? Vou tentar escrever aqui no computador. Pode ser? Bom, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Tem. Tá bom. Ficou melhor? Hã? Tá num tamanho de fonte bom aí, vocês vão conseguir. Se for o caso, a gente aumenta. Ó.
Hã? Eu tô. Tô transmitindo a tela, vocês estão vendo aí? Bruno? Não tô vendo. Vixe. Então não tô apresentando a tela. Ah, é porque faltou compartilhar, escolher a tela. Agora, então? Agora sim. Agora sim. Fiz só uma parte. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, ó, toda a estrutura de programa que nós vamos trabalhar vai ter um padrão para a gente poder fazer, certo? O padrão leva em a sequência que nós vamos ter a palavra program, nome do programa, seguido de ponto e vírgula. Esse nome do programa, ele segue, lembra a nomenclatura dos identificadores que a gente viu lá atrás? Como é que eram as regras mesmo? Eu posso ter um identificador lá que... Como é que era? Não pode começar por número, muito bem. O que mais? Não posso ter espaço em branco, o que mais? Oi? Não posso ter caracteres especiais. Não pode ter símbolos. Tanto faz, maiúsculo, minúsculo. Mas ele é composto por o quê? Letras e números. Tendo que começar por letra. Certo? Não pode ter espaço em branco, não pode ter símbolos, não pode ter caractere especial, né? E o principal, o que era? Tem que transmitir o valor que ele está carregando. Certo? Então, no exemplo lá que a gente começou lá, a gente fez lá o quadrado lá, por exemplo, certo? Memória é boa, né? Memória, memória é boa, é assim mesmo. Então, eu tenho lá, esse é o básico aqui, para começar, certo? A estrutura básica do programa que a gente vai começar a fazer é assim, ó. Eu vou ter meu argumento de entrada, meu argumento de saída. O que é argumento de entrada, argumento de saída? É técnica de programação, certo? O que eu preciso e o que eu estou buscando solucionar. Então, o que eu tenho em mãos é o meu argumento de entrada. Aquilo que eu quero buscar como resultado é o meu argumento de saída. Jake, preciso. Porque é técnica de programação. Não, até entende. Oi? Oi? Se você tiver a técnica em mente, eu não ver ela escrita no programa que você fizer, eu vou considerar que você não sabe, eu vou dar errado, vou descontar a nota. Só isso. Oi? Sim, é técnica de programação, certo? Como técnica de programação, é obrigado você fazer. Quando eu achar que não precisa mais, eu digo que não precisa mais. Mas até lá tem que fazer. Vai chegar um momento que de repente você não vai precisar ter que definir, certo? Mas até isso acontecer, vai ter que fazer. Certo? Como é que é? Não, pode ser o AE e o AS, não tem problema. Bom, vamos dizer aqui, ó, no caso aqui, do quadrado aqui, eu vou fazer o que vocês entregaram hoje, né? Vamos ver lá. Círculo, certo? Eu vou ter, quem que é o argumento de entrada aqui? Hã? Raio. Tinha entendido área. E o argumento de saída? Área, diâmetro, circunferência. Hã? É a mesma coisa que o perímetro. O perímetro do círculo é a circunferência. Ok? Então, esses são meus argumentos de saída. Ok? Aí eu tenho, vou declarar os objetos que eu vou estar trabalhando. Fatalmente, os objetos são meus argumentos de entrada, argumentos de saída. Certo? Mas, eventualmente, eu tenho situação que não é argumento de entrada, não é argumento de saída. Mas eu vou precisar. Por exemplo, se a gente levar em consideração que eu tenho lá o exemplo lá da primeira aula lá, a gente tem lá, vamos dizer que seja lá, vou fazer um bolo.
Fazer o bolo, eu vou ter lá farinha, vou ter açúcar, chocolate, se o bolo for de chocolate, vou ter leite, vou ter os ingredientes ali, não é isso? Esse é o meus argumentos de entrada, ok? O que é argumento de saída? O bolo, claro. Uma hora dessa falar em bolo não é muito bom, mas tudo bem. Aí o que acontece? Mas no meio do caminho, eu tenho um forno, por exemplo. O forno é argumento de entrada? Não. Ele é ingrediente? Não. Ele é argumento de saída? Também não. Mas eu preciso dele, não preciso? Certo? Ele é o que então? É um objeto. Objeto o quê? Ele é um objeto auxiliar. Eu vou usar ele. Ele não é argumento de entrada, não é argumento de saída. Mas eu preciso dele para poder calcular. Vamos pegar no exemplo matemático. A ideia de Bhaskara ali. Eu tenho A. Quem é que é argumento de entrada em Bhaskara? A, B e C. A, x ao quadrado, mais bx, mais c é igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. Não é isso? Então, o argumento de entrada é A, B e C. Não é isso? Se no meio do caminho, como o colega colocou lá, se eu fizesse o cálculo de delta, poderia fazer cálculo de delta? Em vez de calcular tudo direto, como a gente fez aqui, que ele tinha comentado. Se eu fizer o cálculo de delta, delta é argumento de entrada? Não. Ele é argumento de saída? Também não. Então, ele é o quê? Objeto auxiliar. Eu preciso dele para poder obter os argumentos de saída. Tá certo? Oi. Hã? Ou pode ser só D. A, B, C, D. Certo? Pode ser escrito delta. Não tem problema. Como... Oi? Ah. Calma, calma, calma. O problema não é o C, o problema é o delta, né? Mas calma, a gente vai chegar lá. Fica tranquilo, a gente já chega ali. Tudo bem aqui? Então, vamos dizer assim, ó, se eu vou ter aqui objeto, raio, área, diâmetro, circunferência. Tipo, daí, como é numérico, vamos dizer lá, real. Certo? Aqui tem que ser real. Por que tem que ser real? Porque eu vou ter... primeiro é assim, né? Ó, aqui antes das variáveis, eu poderia colocar aqui const, que seriam constantes, certo? Então, posso dizer lá, π igual 3,1415... Bom, tá bom, tá aí, né? Certo? Posso dizer isso aqui. Estou dizendo que ele é uma constante aqui. Ele não vai variar. E π não varia. É aquele valor. Certo? Aí o que ocorre aqui? Observe só um detalhe, né? Aqui na constante, eu uso igualdade aqui, tá? Não vou colocar recebe. Recebe a gente usa para variáveis. Tudo bem? Então, o que acontece? Definir ali. Tudo que é argumento de entrada, na técnica, a gente vai ler. Tudo que é argumento de saída, a gente vai escrever. Certo? Então, o que ocorre? O que eu vou ter aqui para ler, ele vai ser com base no que eu tenho aqui no argumento de entrada. Certo? Então, eu venho aqui, eu tenho raio aqui como argumento de entrada, eu venho aqui e vou colocar para ler o raio. Certo? Eu vou escrever ele no final, o que eu vou escrever? Meus argumentos de saída. Então, eu venho aqui, vou pegar meus argumentos de saída que estão aqui e vou colocar ele aqui. Certo? Sempre que eu tenho entre begin e end, o begin e end indica para mim um bloco de código. Esse bloco de código significa o quê? Que eu vou pegar sempre um trecho sequencial baseado nesse begin e end. Eu tenho outras situações que eu vou trabalhar com begin e end. Toda vez que eu tiver begin e end, ele vai executar
aquele bloco de código que está entre begin e end, certo? Na sequência, né? Como eu vou executar de forma sequencial, sempre ao final de cada comando, eu vou colocar ponto e vírgula. Chegou no final, eu venho aqui e coloco ponto e vírgula. Aqui eu tenho, entre os meus argumentos de entrada e meus argumentos de saída, eu vou ter que fazer a sequência de passos para resolver o meu problema. Certo? Isso nós temos que fazer. O que acontece aqui? Então, eu vou fazer o quê? Tem que calcular a área. Como é que calculo a área? A área recebe o quê? Eu tenho π vezes raio vezes raio. Raio ao quadrado, posso dizer que poderia colocar, no lugar de raio vezes raio, poderia colocar SQR de raio. Pode ser raio vezes raio? Pode. Dá o mesmo resultado. Certo? Diâmetro. Diâmetro recebe 2 vezes o raio. Certo? E eu tenho a circunferência. Que é o quê? 2 vezes π vezes o raio. Como é que é? Exatamente. E ele não está como variável, certo? Porque não é uma variável. Então ele está como constante. Beleza? Tranquilo? Aqui nós temos a questão da lógica. O que seria a lógica aqui em particular? Vamos dizer assim, eu poderia pegar essa linha da área que está aqui e colocar ela aqui? Não. Eu não tenho o valor do raio, então não pode ser, certo? Então eu tenho que fazer, tem que estar abaixo dele. Mas eu poderia calcular o diâmetro antes da área? Posso. Poderia calcular a circunferência antes da área, antes do diâmetro? Sim. Neste caso em particular, não interfere qual a sequência desses três cálculos, que eles são independentes, certo? Todos eles têm que vir depois do RIED, certo? Porque todos eles dependem de quem? Do raio, certo? E da mesma forma, o contrário aqui. Esse cara poderia estar antes desse aqui? Não. Se tiver, o valor da área vai ficar errado, certo? Não vai ter, vai estar zerado, vai apresentar um valor que não condiz com o resultado que a gente espera, certo? Então, essa é a sequência de passos que a gente tem para executar. Hum. Como é que é? Tá. Depois do? Aqui? Não. Geralmente, o que está no argumento de saída, a gente coloca na mesma sequência no write. Certo? Para garantir que você tem a mesma sequência que está sendo executada e que você colocou tudo que você precisa. Porque se você coloca invertido, coloca em qualquer ordem, de repente você esqueceu de colocar um resultado que você precisava colocar. Certo? Então a gente usa a mesma sequência. Bacana? Tranquilo? Então, essa é a estrutura básica de qualquer programa que a gente vai fazer, certo? Aí depois nós vamos começar a incrementar esse programa aqui, né? Tá certo? Isso daqui, ele tem aqui no mesmo material ali, aqui, operadores de expressões, ele tem aqui na sequência o outro capítulo aqui, certo? Aqui tem uma ideia de fluxograma. Hoje em dia não se usa mais esse fluxograma, certo? Mas como já estava aí mesmo, então ficou, certo? A ideia de fluxograma, aí ele monta a estrutura que está explicando o argumento de entrada, o corpo, o bloco de código, comando de entrada, comando de saída,
certo? Ah, faltou falar do comentário, né? Ó, argumento de entrada, instruções de saída, está no algoritmo e está no Pascal, tá? Comentário. O que é comentário? Comentário, a gente pega um trecho de código e a gente coloca, vamos dizer assim, a ideia não é dizer assim, comentário a gente usa o que está entre chaves. Então, é técnica de programação, nosso argumento de entrada, argumento de saída, certo? Mas, por isso que ele está em comentário. Então, ele não interfere no programa em si, o argumento de entrada, argumento de saída. Mas é técnica de programação, certo? Para facilitar o processo do entendimento, né? Então, a gente não coloca no comentário aqui 2 vezes pi vezes... A gente não faz isso, certo? Por quê? Não é descrever o que está escrito como código, não é descrição, não é esse papel do comentário. Aqui, a gente vem aqui e coloca cálculo do perímetro. Vamos dizer lá que seria para identificar o que é, certo? Então, a gente não faz comentário em trechos que é fácil de entender o que está acontecendo. Mas tem trechos de código que, de repente, você está, vamos dizer lá, está fazendo um cálculo de uma folha de pagamento que tem uma série de cálculos diferenciados lá que tem que tomar cuidado. Então, você vai lá e coloca a descrição. Aqui eu estou fazendo cálculo específico, porque quando você precisar fazer uma manutenção, precisar fazer alguma alteração, você já está lá fácil de você identificar onde está. Chaves. Chaves. Comentário. O quadrado. E Certo? quando usa duas barras, professor, também é comentário? Ou é outra coisa? Também barra barra também é comentário, só que não todas as linguagens. É considerado um símbolo, né? Um símbolo. Assim como barra, asterisco, tá? Não tem nada específico. Então, a gente tem a questão da sequencialidade, que é um comando atrás do outro. A gente usa sempre ponto e vírgula para caracterizar essa sequencialidade. O ponto e vírgula na língua portuguesa indica que eu terminei uma ideia, mas que eu vou continuar, certo? Então, é o mesmo papel que a gente tem aqui dentro da ideia da programação, tá? Aqui tem as instruções, atribuição, tá? Alguns caracteres na conversão ficou um negócio estranho aqui, tá? Não deu tempo de corrigir essas coisas estranhas. Vocês podem brincar fazendo Bhaskara aí, considerando raízes reais, certo? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o que interessa aqui, ó, aqui no finalzinho. Aqui, ó. Olha só, que coisa bacana. Olha só, viram aí? Então, é para se divertir, tá certo? Tem, ó, tem bastante, né? Vamos dividir. Metade para semana que vem. Sempre. Na forma de programa já. Hã? Isso. A gente tem que fixar esses dedos, tem que aprender a fazer programa, identificar como é que é programa. Como é que o dedo vai identificar? Isso, escrever à mão mesmo. Não. É a mão mesmo, manuscrito. Quando diz fornecido, seria o quê? Ó? Aqui, ó, círculo, área, perímetro aqui do círculo, que é o que vocês me entregaram. Cada exercício desse é um programa. Eu. Vou. Geralmente. Não vou descontar desse aqui. É, é. Mas é pra fazer. Tá certo? Já está? Já tá. Como assim? Hã?
que aconteceu? Tão com pressa? Tem que fazer chamada ainda? Já tá lá no material? Hã? Não leu, né? Não olhou. Já tá lá. É o material que tá lá. Certo? Tudo bem? Ó, só uma coisinha aqui, ó. Tem até o 15, certo? Então, vamos fazer até o 8. Na outra semana fica até o 7. Então, o 8 aqui, que tá meio distorcido aqui, ó. Tá? Ó, é 2x sobre 1. O que é que significa essa exclamação na matemática? Fatorial. É. Aí, esse 1 aqui está deslocado, ele é embaixo do 2. Aí é 4x dividido por 2 fatorial. 6x por 3 fatorial. 4x sobre 8x sobre 4 fatorial e 10x sobre 5 fatorial. Tudo bem? Só para deixar claro aqui, ficou distorcido aqui. Não, o limite é 256 caracteres por linha. Vai dar para. Mas vai ser manuscrito, então não tem problema. Na folha, pode descer na folha de baixo, na linha de baixo. Segue. Fica tranquilo, não dá nada. O dedo tem que acostumar, né? O aprendizado tem que ser um processo que. Não necessariamente. É bom executar. Mas vai ter espaço, fica tranquilo. 256 caracteres dá para escrever bastante coisa. Tá? Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Vamos fazer a chamada então. Na prática, não. O float. Não, é que o float vai ter no C, certo? É que no C, o que acontece, no Pascal, por exemplo, se você considerar como real, ele vai necessariamente tem que ser valor com casas decimais. No C, ele aceita trabalhar o float quando for inteiro, ele dá o comportamento de inteiro. No Pascal não deixa de fazer isso, certo? Então tem um pouco de diferença, mas pouca coisa. Adrian, Bruno, Cardoso, Aqui. Bruno dos Santos, hã? Enzo, Estela, Gabriel, Giovana, Gustavo, Lucas, Maurício, Rodrigo, Sara, Thiago e Victor. Eu não chamei alguém? Quem é você? Eu já tinha colocado você aqui, mas eu acho que não salvou. Tá bom, pode sair. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Estava na aula de ontem, Boa Guilherme? noite, professor. Boa noite. Você estava na aula de ontem? Você começou semana passada? Oi. A gente vai usar o Lazarus. O que você queria usar? PyCharm a gente vai usar no Python. Diga. Vou postar. Não postei ainda. Vou postar. Fica tranquilo.
É, não tem problema. Oficialmente passa a contar a partir de agora. Oi? A partir de agora tem. Não, nesse trabalho de agora não. Esse argumento de entrada, argumento de saída, eu já tinha comentado antes, mas não. Não, mas é que formalmente eu não tinha passado, certo? A gente fez, no outro que a gente fez lá, a gente usou, né? É, isso. Né? Mas oficialmente é a partir de agora. Tá? Não tem necessidade. Só nos casos que for realmente pertinente, né? Mas por enquanto não. Não tem problema. Só. Beleza? Falou. Argumento de entrada, argumento de saída. É, isso. Que é o que está aqui, ó. A estrutura aqui, ó. Argumento de entrada, argumento de saída. Beleza? Beleza, Paulo?